Paz do Senhor, irmãos. É maravilhoso quando nós começamos a pensar nas coisas espirituais e deixamos Deus agir, porque muitas vezes neste agir de Deus, Ele mostra alguma coisa que nós esquecemos. E cada um de nós recebe do Senhor uma ordem. E nós somos assim felizes quando ouvimos a sua palavra e procuramos a transmitir e cumprir aquilo que o Senhor nos deu. Por isso quero falar um pouquinho no Evangelho de João, capítulo 4, do verso 31 em diante. É um texto bastante conhecido, que a gente não precisaria nem ler, mas é bom nós saber, porque aqui Jesus nos ensina alguma coisa muito interessante. Ele diz assim: nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Dizia então os discípulos uns aos outros: teria-lhes porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede o campo, pois já branquejam para a ceifa, e os ceifeiros recebem desde já a recompensa, e entesouram o seu fruto para a vida eterna. Desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Amém. Esse é um texto que há uns dias ele vem advertindo a minha vida a respeito do Evangelho, a respeito de pregar o Evangelho. Diz a palavra de Deus que o Evangelho é o poder de Deus. Pelo menos quero dizer, eu experimentei este poder, porque através do Evangelho eu era perdido, pecador, errante, e através do Evangelho, Deus me resgatou. Ele é o poder de Deus. Aqueles que ouvem. Por isso, nós devemos estar sempre atentos, que Deus não nos chama para nós estarmos apenas parados, mas chama para nós fazermos a sua obra. Jesus veio e nos instruiu, nos ensinou, e nos deixou a cada um esta mensagem. Mas eles lhe diziam lhe disse: uma comida eu tenho a comer que vós não conheceis. Dizia então os discípulos uns aos outros: teria algum porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Tudo o que Jesus queria fazer era a vontade daquele que o tinha enviado. Ele não se importava com as outras coisas, mas ele queria era fazer a vontade daquele que o tinha enviado. Jesus, usando outra palavra, ele diz: ide e pregai o Evangelho, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus também, a cada um que chega a ele, ele envia: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Por isso é o poder de Deus. E eu quero dizer aí daquele que às vezes se descuida dessas coisas, aí daquele que às vezes se esquece de falar do Evangelho, porque é uma coisa que ele decide é pregar. Ele não chamou nenhum
do que está aqui nessa noite, para ficar apenas sentado no banco. Mas está dizendo, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus estava ali na sua missão e ele estava falando com uma pecadora. E quando chegaram Jesus, os discípulos, eles até se admiraram porque ele estava falando com uma mulher. E por isso eles faziam essa pergunta, porque tinham ido comprar comida. E Jesus disse que, eles pediam para ele comer, ele disse que ele tinha uma comida que eles não conheciam. Jesus disse, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, porque a comida que eu tenho é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando isso toma conta em uma vida, ele vive uma vida diferente, porque ele não depende mais daquilo que ele enxerga, mas daquilo que ele faz pela fé, que é pregar o Evangelho. Não importa quem for, não importa qual é o pecado dessa pessoa, não importa o que ela fez, importa que o poder do Evangelho pode mudar uma vida para o Senhor. E por isso devemos pregar o Evangelho. Por isso não devemos descuidar de pregar o Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Quando pregamos o Evangelho e trazemos algum ao Senhor, nós tiramos alguém do reino das trevas e trazemos para o reino do Senhor. Por isso esta é a tua responsabilidade e a minha responsabilidade é pregar o Evangelho. A maior tarefa que Jesus entregou na mão do homem é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho onde você estiver. Pregar o Evangelho todos os dias, aonde você estiver. Diz que feliz é o homem, feliz é aquele que leva as novas aos infiéis. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos de ceifa. E aqui Jesus disse que os discípulos já estavam dizendo que ainda faltava algum tempo para colher, um tempo para a ceifa. E ele disse para os discípulos, levantem os vossos olhos e vejam, porque os campos, as terras já estão branquejando, estão prontas para ser colhida. E era isso que Jesus estava vendo. Ele disse, então, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esta era a vontade que tinha no coração de Jesus, e esta é uma vontade que deve tomar conta do coração de cada um cristão. Dizei vós que ainda há 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos por já branqueja para a ceifa. E os ceifeiros recebem desde já a recompensa e entesouram o seu fruto para a vida eterna. Erguem os vossos olhos, porque a terra já está branca e está pronta para colher. E ele diz que outros semearam, e ele nos enviou a colher. Como estamos nós colhendo? Como estamos nós fazendo? As terras estão prontas para ser colhida. Eu digo que aquele que colhem, entesouram os seus frutos para a vida eterna. Deseja-se a recompensa, entesoura o seu fruto para a vida eterna. Desarte se alguém se alegra tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado. Um é semeador e outro é ceifeiro. E eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam
e vós entraste no seu trabalho. Outros semearam e vocês entraram para colher, disse o Senhor. Como é maravilhoso nós colher esta colheita. Como é maravilhoso nós saber que somos assim chamados para pregar o Evangelho. Somos assim escolhidos para pregar o Evangelho. Mas muitas vezes nós se esquecemos disso. Muitas vezes nós fazemos tanta coisa. Nós lutamos com tanta coisa, mas se esquecemos do Evangelho. E, porém, nos nossos dias, estão se levantando muitas pessoas que pregam um evangelho muito fácil, um evangelho distorcido, e um evangelho que não liberta. E se nós se calarmos, quem irá por nós? Se nós se calarmos, conhecemos o evangelho, se calarmos, quem irá pregar o evangelho? Paulo escreve ao 1 Coríntios, no 1º versículo, ele diz assim: vós sois dele. Paulo diz àqueles que estavam ouvindo a sua palavra, diz: vocês são dele. Nós somos de Cristo. Se somos de Cristo, devemos pregar o Evangelho. Mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria no Senhor. Vós sois dele. E aquele que se gloria no Senhor. Se gloria, então, por pregar o Evangelho. Vocês são de Cristo. Ou Isaías apenas falou que aquele menino que ele apresentou agora era de Deus. Era Deus que cuidava. Aqui Paulo diz: vocês são dele. Vocês são do Senhor. Se vocês são do Senhor, devem fazer o que ele fez, pregar o Evangelho. Ele, aqui mais para frente, gosto muito do que Paulo fala, porque ele traz alguma coisa que fala fortemente para com nós. E a sabedoria dele era muito grande. E nós cantamos louvores e dizemos ali, louvando a Deus: meu Deus é o maior. Meu Deus é o maior. Diante do meu Deus tudo se cala. Diante do meu Deus tudo para. Tudo depende de Deus. Mas Paulo, mais para frente, um pouco no capítulo 2, e o verso 16, ele diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, ele diz, pois quem conheceu a mente do Senhor, e quem possa instruir? Ele faz uma pergunta. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diz: quem conheceu a mente do Senhor? Ele diz: e quem possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Será que é isto que é fato que ocupa a minha mente? Será que é isto mesmo que está almejando o meu coração? Será que eu posso bater no meu peito e dizer: eu tenho a mente de Cristo? Irmãos, eu quero dizer a cada um de vocês nesta noite: eu tenho que cuidar da minha vida cristã, assim como você tem que cuidar a tua vida cristã. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sem esta mente, nós fraquejamos. Sem esta mente, nós se entregamos ao pecado. Sem a mente de Cristo, nós fugimos, como muitas vezes nós vimos.
Mas quando nós temos de fato a mente de Cristo, nós resistimos a Satanás, resistimos às lutas, resistimos às dificuldades, resistimos às traições, resistimos ao pecado, porque temos a mente de Cristo e sabemos que um dia nós devemos comparecer-se diante de Deus para sermos ali por Ele. Ouvinde, filhos benditos de meu Pai, ou apartai vós de mim, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Mas feliz é aquele que prega o Evangelho e obedece à sua ordem. Nós que conhecemos o poder de Deus, precisamos despertar, porque eu estou para dizer que estamos para recolher os últimos frutos. Breve vem o tempo que será fechada as portas para pregar o Evangelho. Vemos o comunismo apontando em todo o mundo, completamente. Vemos alguém que, para mim, é uma da segunda besta, dizendo que ele não vê hora para ter um ditador mundial, um governo mundial. Os últimos cachos de uvas precisamos colher antes que essas coisas aconteçam. Que Deus possa nos abençoar e enriquecer cada dia esse compromisso que temos ao pregar o Evangelho e entesourar aos frutos para a vida eterna. Amém.